Olá, graça e paz. Muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e gostaria de compartilhar com você nesta noite a mensagem da palavra de Deus. Queridos, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos relatou Marcos. Então, Marcos capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 12. Siga aí comigo. Diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha hoje nesse estudo, é preciso, queridos, explicar que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho dinâmico, ele é assim, direto, objetivo. É o menor dos 4 evangelhos e ele vai nos apresentar Jesus como servo. E ele aqui tinha o objetivo de mostrar para os romanos, no caso os gentios, que Jesus era o Filho de Deus. E Marcos então vai registrar aqui 19 milagres. E para tentar mostrar para esse público, para esses leitores, para aquela audiência, que Jesus era o Filho de Deus. Então, queridos, nós vemos aqui um desses milagres, relatados por Marcos. E nós vemos aqui Jesus, então, no seu evangelho em ação, e mais uma vez aqui, ensinando a palavra, pregando a palavra e operando milagres. Nós sabemos, por causa do capítulo 1, que Jesus estava ali em Cafarnaum. Jesus ali então, ele vai na sinagoga, ele vai ensinar a palavra, e ele naquele dia que está ensinando a palavra, ele vai ali libertar um jovem que estava possuído de um espírito imundo. Depois de sair da sinagoga, ele vai até a casa de Pedro, e ali ele cura a sogra do apóstolo Pedro. Então, queridos, a sua fama começa a percorrer por toda a cidade, até que, no verso 33 do capítulo 1, a multidão, aquela cidade vai se colocar à frente da porta da casa onde ele estava, levando toda sorte de enfermos, e Jesus então vai curá-los. Olhe comigo o capítulo 1, o verso 33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Então nós vemos aqui que a fama de Jesus, dos seus milagres e a sua autoridade ao ensinar como alguém que fala com uma autoridade vinda do alto, começaram então a se espalhar, a sua fama começou a se espalhar. E ele se retira para orar, chama os discípulos para ir pregar em outras cidades ali da região, e por onde Jesus passava, a sua fama ali ia crescendo.
Então chega aqui no capítulo 2, aonde nós começamos o texto, e diz que alguns dias depois, algum tempo depois, ele volta para Cafarnaum. E ao chegar ali, naquela cidade, as pessoas começam, queridos, a contar umas para as outras: olha, Jesus está aqui, Jesus chegou. E as pessoas, ao saberem que Jesus está ali, começam a se dirigir para aquela casa. E aí diz o texto que uma grande multidão se afluiu ali. Nós vemos que alguns, chegaram antes, então conseguiram lugares para se assentar. Depois vão chegando outras pessoas e vão ali tomando seus lugares até a porta. E diz aqui a palavra que nem na porta ali cabiam tantas pessoas, de tantas que elas eram. Mas vai vir também um outro grupo, que já não vai achar mais lugares ali, os primeiros lugares para se assentar, já não vai achar lugar nem à porta, mas eles vão dar o seu jeito também de estar ali com Jesus e de estar perto de Jesus para alcançar o seu milagre. E esses homens sobem com um paralítico no teto de uma casa, fazem um buraco e desce esse paralítico pelo buraco. Então nós vemos ali pessoas que chegaram primeiro, estavam pertinho de Jesus, pessoas que estavam à porta, e vemos essas pessoas que estavam acima, estavam no telhado. Mas todas elas estavam ali, digamos, na presença de Jesus, na casa com Jesus. E é sobre isso que eu quero dizer. Muitas vezes nós vamos à igreja, nós vamos, queridos, a encontros, vamos a GCs, e nós sabemos, queridos, que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Nós sabemos que um dos seus nomes é Emanuel, Deus conosco. Ele também prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós sabemos que Jesus está conosco, está no nosso meio. E, queridos, isso é tão bonito porque é uma forma de, quando nós nos reunimos, de buscar a Jesus junto, numa profundidade de comunhão e de adoração. E essas pessoas estavam ali, todos naquela casa com Jesus. Só que algumas criam e outras duvidavam. Você, quando se dirige a um GC, quando se dirige a uma reunião, a um culto, como está o seu coração? Você é daquelas que crê ou você é daquelas que duvidam? Aqui Marcos queria mostrar para o público, que fosse ler essa carta que Jesus é o Filho de Deus. E você crê verdadeiramente no seu coração? Você tem essa certeza, você tem essa convicção que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Vamos ver aqui o que foi que Jesus fez, queridos, nessa passagem. Eu quero trazer 3 pontos para vocês. Jesus então aqui pregava a palavra, Jesus curava os doentes e Jesus conhecia o pensamento daqueles que estavam ali. Jesus, ele conhecia os pensamentos, conhecia os corações. Então, o primeiro ponto, Jesus pregava a palavra. E tem algo diferenciado nesse ensino da palavra dele. Não era como eu ensino, queridos, como pode uma outra pessoa falar, mas a forma como Jesus falava ali prendia a multidão, porque segundo aqui as escrituras, ele falava com uma autoridade diferente, com uma autoridade do alto. Olha comigo para você ver o capítulo 1, o que diz, a partir do verso 22. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Então Jesus, quando pregava a palavra, as pessoas já viam uma diferença nele. Os seus próprios vizinhos, os seus conterrâneos ali onde ele cresceu, quando viram falar, quando viram pregar, diziam: de onde lhe vem toda essa sabedoria? Não está aqui, ele não é o carpinteiro, não é filho de Maria, não está aqui o seu irmão Tiago, Judas, Simão, não estão aqui as suas irmãs? Aqueles vizinhos que cresceram com aquele bebê Jesus, com aquele adolescente Jesus, olhavam para Jesus e via algo diferenciado. Mas pelo fato de terem crescido com ele, talvez não o enxergavam como divino, porque ele cresceu normal, como eu e você crescemos. Mas Jesus, ele não é apenas homem, ele é também Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E ele então, por onde ele passava, ele pregava a palavra. Quando você olha no capítulo 1 também,
no verso 38, segue comigo. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povos vizinhos, para que lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Querido, Jesus pregava a palavra de Deus e também fazia milagres. Mas nós sabemos, queridos, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu e você somos salvos pela graça mediante a fé. Então a forma como nós geramos fé, a forma como nós produzimos fé, queridos, é pregando a palavra de Deus. Nós sabemos que a verdade liberta e nós sabemos que o evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O judeu, o gentio, todo aquele que crê poderá ser salvo. Crê em Jesus. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Queridos, é importante que eu e você saibamos disso. Quando nós estamos num culto, quando nós estamos numa igreja, na nossa vida, é importante que nós preguemos a palavra de Deus. Seja no seu trabalho, seja na sua universidade, seja na sua escola, seja na sua casa. Jesus pregava. Jesus pregava na sinagoga, Jesus pregava no barco, Jesus pregava na montanha, Jesus pregava, queridos, aonde ele estivesse, Jesus pregava, na casa, na rua, onde Jesus estava, Jesus pregava. Ele aproveitava todas as oportunidades para pregar a palavra de Deus. Então eu e você precisamos pregar a palavra de Deus. Não podemos negligenciar essa tarefa. Nós precisamos anunciar as boas novas da salvação. Claro, queridos, que nem sempre vai ser fácil nós pregarmos. Às vezes as pessoas vão dar com a porta na nossa cara. Às vezes ela vai falar: eu não quero ouvir isso. Às vezes elas vão te dizer: eu não acredito nisso. Mas a nossa parte é pregar. E devemos descansar que o Espírito Santo vai convencer essas pessoas do pecado, do juízo e da justiça. A minha, a sua função não é converter ninguém. Isso é papel do Espírito Santo. Mas a minha, a sua função é anunciar as boas novas da salvação. Nós, quando estivermos nessa missão de anunciarmos a palavra, de pregarmos as palavras, muitas vezes seremos perseguidos. O próprio Jesus foi perseguido no exercício da sua missão, no cumprimento aqui, queridos, da sua missão. E eu e você, quando ali falarmos em nome dele, também seremos perseguidos. Nós sabemos como o apóstolo Paulo, ele foi, queridos, perseguido. Ele pregava também o evangelho de cidade em cidade. Ele plantava a igreja ali naquelas cidades onde ele passava. E quantas vezes Paulo foi chicoteado, foi preso, ele sofreu naufrágio. Quantas vezes, queridos, ali até jejuaram para procurar tirar a vida dele. Mas o Senhor ali, queridos, estava com ele, o Senhor o capacitava em cada uma daquela missão que ele se propunha a fazer. O Senhor estava com ele em cada uma daquelas cidades onde ele ia pregar o Evangelho. Por exemplo, quando você vai no capítulo 16 de Atos, você vai ver que Paulo, ali através, queridos, de uma visão, né, de um homem da Macedônia, ele recebe uma direção de Deus para ir à Macedônia. E ele vai em obediência ao Espírito Santo, chega ali, encontra Lídia, encontra umas mulheres orando, nasce ali a primeira igreja da Europa. Mas não foi fácil, aquela igreja não nasceu assim, só com flores. Ali no anúncio da palavra de Deus, dia após dia, aquele homem, queridos, plantou aquela igreja com sangue. Com sangue, pastora? Sim, com sangue. Você vai ver que no dia a dia, ele pregando ali naquela cidade, ele vai, queridos, libertar uma escrava que estava ali possessa de um espírito de adivinhação, né? E aí os seus senhores que ganhavam dinheiro com ela ficam furiosos. Leva Paulo e Silas para uma praça, arranca a roupa deles e diz o capítulo 16 que eles são severamente açoitados. Então houve sangue, sangue foi derramado naquele lugar. E não apenas foram açoitados, como foram presos e ainda amarraram, queridos, ali os seus membros. E então, queridos, naquele momento, eles não murmuram, naquele momento que eles não desistem, naquele momento eles não pedem para morrer. Naquele momento ali, eles louvam o Senhor e oram ao Senhor.
E naquele momento há um terremoto ali naquela prisão, as portas se abrem, as suas correntes soltam. E aí então, quando o carcereiro vê aquilo, ele fica desesperado, tenta se matar, e Paulo fala, não faça isso, não faça isso. E ele então diz, o que devo fazer? E Paulo fala para ele, crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E se você acompanhar a história, o verso seguinte, a sequência da frase é, e pregaram a palavra de Deus para ele. E aí você conhece a história, ele converte, a família dele se converte. Queridos, é preciso pregar a palavra, ainda que custe sangue, ainda que custe, queridos, lágrima, é preciso pregar a palavra de Deus. Não desista. Jesus, queridos, foi perseguido pelos líderes religiosos. Quantas vezes, ao expulsar espíritos imundos, falaram que ele fazia isso em nome de Beelzebu? E Jesus fala, claro que não, como é que pode um reino dividido subsistir? Então, quantas vezes Jesus foi chamado ali, queridos, de blasfemo? As pessoas não acreditavam naquilo que ele estava pregando. Jesus foi rejeitado. Até os seus próprios familiares, no início do ministério, vai em Marcos capítulo 3, vão atrás de Jesus porque pensavam que Jesus estava louco. A expressão é, foram atrás de Jesus porque achavam que ele estava fora de si. Jesus foi, queridos, ali rejeitado não só pelos seus familiares, mas pelos gadarenos. Jesus chega numa determinada terra, tem ali um homem, queridos, que estava cheio de legião. Jesus expulsa aquela legião daquele homem, aquela legião vai para os porcos precipitam desfiladeiro abaixo, e quando a notícia corre na cidade, aqueles cidadãos pedem para que Jesus dali se retire. Então Jesus não apenas foi perseguido, como também foi rejeitado. Mas não desista de pregar a palavra. Jesus não desistiu. Jesus foi até o fim. Jesus foi à cruz por mim e por você e ressuscitou. Ele cumpriu cabalmente a sua missão. Ele consumou ali a sua missão e o plano divino. Ele não desistiu, apesar de todo o ultraje, de toda a humilhação, de todo o desprezo que ele sofreu. Ele anunciou a palavra até o fim. E eu e você devemos anunciar a palavra até o fim. Mas uma segunda coisa que eu vejo aqui, queridos, é que Jesus curava os doentes. Então nós vemos aqui que chega de repente um grupo, fala assim, alguns deles chegaram carregando um paralítico. Diz assim o verso 3, vieram alguns homens. Sabe o que me chama a atenção? Porque nessa história esses homens ganham destaque. Afluíram grande multidão que nem na porta cabia. Mas nisso chega alguns homens. Eu amo a sutileza com que a Bíblia nos traz grandes ensinos. E aqui nós vemos que a Bíblia traz um destaque para esses homens, justamente porque a fé desses homens era uma fé diferenciada. Eles não são os primeiros a chegar, eles são os últimos a chegar, mas chegaram em equipe e chegaram com um necessitado. Eles não deixaram ninguém para trás. Eles vão à presença de Jesus e levam até Jesus aqueles que por suas próprias pernas não podiam chegar. E ao chegarem lá, eles encontram uma multidão naquela porta, e por causa da multidão, eles não tinham acesso até ali à presença de Jesus. Mas eles não desistem. Nessa hora eles não olham para trás, nessa hora eles não dizem assim, quer saber? Não vamos conseguir. Queridos, quem tem essa convicção no coração que Jesus é o Filho de Deus, Jesus está nesse lugar e não há outro que possa fazer o milagre que eu preciso, não existe homem nenhum, não existe pessoa nenhuma que pode me entregar o milagre que eu preciso, eu não saio dali enquanto eu não receber de Jesus a minha bênção. E esses homens contornaram a casa, acharam ali um eirado, que é comum naqueles telhados em Israel, e eles sobem ao telhado, faz aquele buraco e desce aquele homem pela maca. E eu te falo, qual a diferença desses homens para todos aqueles que foram ali? Queridos, é justamente aquilo que cada um possuía no seu coração. Eles chegaram convictos, eles chegaram com toda certeza, eles chegaram com fé naquele lugar. Não existe outra pessoa que pode fazer o milagre para esse paralítico. Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e o Filho de Deus pode curar essa doença. E aquela fé surpreende Jesus de uma forma que a Bíblia destaca isso, diz a Bíblia, vendo-lhes Jesus a fé.
vendo-lhes Jesus a fé. Queridos, eles colocaram a fé em ação e Jesus respondeu à ação deles. Disse: os teus pecados estão perdoados. Queridos, Deus pode perdoar pecados, Deus pode curar o paralítico. Então ali tanto fazia Jesus falar: estão perdoados os seus pecados, como levanta e anda. Mas naquela ocasião Jesus disse: os seus pecados estão perdoados, porque havia uma crença ali no meio daquele povo que quando alguém era cometido de uma enfermidade dessas, ele devia ter pecado, ou a sua família pecou, ele devia estar, queridos, ou quando a pessoa estava numa situação muito ruim, eles acreditavam que a causa disso era o pecado. Então Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Enquanto todo esse milagre acontecia, queridos, enquanto esses homens ali surpreendiam Jesus, com toda aquela demonstração de fé e alcançavam a sua bênção, alcançavam o seu milagre, Jesus estava ali na frente de todo aquele público, dando a demonstração, 3 demonstrações da sua divindade. Quando ele diz ali: os seus pecados estão perdoados, ele vai usar uma palavra em hebraico que é salar, que é justamente o perdão divino. E quando esses homens aqui, os escribas, arrazoavam no seu coração: mas que blasfêmia, porque não há outro que pode perdoar pecados senão Deus. Queridos, eles estavam certos, mas Jesus é o Filho de Deus e é Deus. É isso que eles não conseguiam enxergar. Jesus estava falando: eu sou aquele que perdoo, eu tenho autoridade para perdoar pecados, porque eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. Mas eles não enxergavam. Jesus na frente deles curou um paralítico, mas eles não enxergavam, queridos. E Jesus ali, quando percebe que eles estavam com esses pensamentos no coração e na sua mente, Jesus vira para eles e fala: mas por que cogitais esse mal em vosso coração? Quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 4, Mateus vai trazer exatamente essa descrição. Por que cogitais o mal em vosso coração? Queridos, qual outra pessoa que conhece o que a gente pensa? Antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabia. Quem é aquele que conhece o que se passa no nosso coração? Somente Deus. Então ali Jesus, quando a Bíblia nos fala aqui, no verso 8 do capítulo 2, Jesus percebeu logo em seu espírito. Isso aqui em seu espírito quer dizer na sua onisciência. Quem que é onisciente? Quem que cura paralítico? Quem que pode perdoar pecados? 3 demonstrações da sua divindade Jesus deu a todo aquele público, a toda aquela audiência. E mesmo assim, queridos, muitas daquelas pessoas não creram. E é isso que eu quero chamar a sua atenção no ponto 3. Nós vimos que Jesus prega e prega a palavra. Nós vimos que Jesus cura os doentes. Aqueles que vêm com essa fé em ação, Jesus responde a essa ação com bênção, com milagre. E nós vamos no ponto 3. Jesus conhece, queridos, o nosso coração. Jesus conhece os nossos pensamentos. Eu vou chamar aqui, Jesus ouvia pensamentos. Jesus sabia aquilo que eles falavam no coração. Jesus ouvia como se eles próprios estivessem falando. Queridos, a cegueira espiritual daqueles escribas, e Mateus diz que também os fariseus estavam ali, era tão grande, era tão profunda, que a verdade estava na frente deles, e mesmo assim, eles não conseguiam ver aquela verdade. Sabe o que foi que Deus ministrou no meu coração, queridos, nesse momento? Porque tanto o Evangelho de Marcos, como o Evangelho de Mateus, vai dizer que esses fariseus e esses escribas estavam assentados. Queridos, preste atenção. Quando você vai em algum lugar e você quer sentar ali nos primeiros lugares, você quer pegar lugar, você chega antes. Então, provavelmente, esses homens aqui, por estarem sentados, deve ter sido um dos primeiros que chegaram naquele lugar. Então, eles estavam ali meio que num lugar privilegiado, vamos chamar de um camarote VIP. Um camarote VIP ali, observando tudo de perto, recebendo o ensino de perto. E mesmo assim, queridos, não criam. Mesmo assim, não abriam o seu coração. Sabe o que foi que Deus ministrou nessa hora no meu coração? Que camarote VIP, para pessoa sã, para pessoa, queridos, perfeita, perto de Jesus não adianta, não traz resultado. Camarote VIP, para pessoa que é sã, para pessoa que é perfeita, não traz a visibilidade que ela precisa para enxergar quem verdadeiramente Jesus é.
Deus ministrou isso profundamente no meu coração, queridos. Porque nós sabemos que o Senhor não veio chamar justos e sim pecadores. Ele veio para os doentes. Mas aquelas pessoas ali se achavam perfeitas, se achavam sãs. E quando nós estamos nessa posição de nos acharmos, queridos, ali que nós damos conta, nós acharmos que nós nos justificamos, que nós merecemos, nós ali fechamos o nosso coração e não abrimos o nosso coração para um Salvador. Porque se eu não tenho pecado, logo eu não preciso me arrepender deles. Se eu não me arrependo, queridos, do meu pecado, por que eu preciso de alguém que morreu pelos meus pecados? Então, queridos, guarde algo no seu coração. Eu e você precisamos reconhecer a nossa condição. Quem nós éramos antes, aqueles pecadores. E o Senhor morreu, queridos, por cada um de nós. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. E quando, queridos, nós o aceitamos, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo veio habitar em nós e nós estamos num processo de santificação diário. Nós estamos em obra. Então guarde isso. Olha que tristeza, aqueles mestres da lei, aqueles fariseus estavam ali em frente com o Filho de Deus. E não, queridos, enxergavam, não abriram o seu coração. Então, mesmo num camarote VIP, aquilo não foi suficiente. E isso, queridos, é algo que eu e você precisamos orar ao Senhor e buscar ao Senhor. Porque às vezes, mesmo estando tão perto, igreja, nós podemos estar tão longe. É preciso abrir o coração e deixar Ele entrar. É preciso abrir o coração e pedir que Ele tire as escamas dos nossos olhos para que a gente reconheça quem verdadeiramente Ele é. Ele pode ser o carpinteiro, Ele pode ser um profeta, mas Ele é, acima de tudo isso, o Filho de Deus. Então não é uma questão, queridos, de estar na mesma sala, de estar na mesma casa. Não é, queridos, uma questão de proximidade, mas é uma questão de intimidade. É uma questão de abrir o coração, queridos. É uma questão de colocarmos a nossa fé em ação. Ali, aqueles homens estavam próximos. Ou seja, o que eu quero dizer, a verdadeira proximidade de Jesus não está no metro quadrado que nós dividimos. E sim, queridos, no abrir do nosso coração para enxergá-lo, para vê-lo, para reconhecê-lo como Filho de Deus e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus pregava e ainda hoje, queridos, anuncia a sua palavra por meio da boca de tantas pessoas. E está aqui a palavra de Deus. Ele ainda cura os doentes assim como curou. E Ele ainda conhece, queridos, os nossos pensamentos e o nosso coração. Então procure se achegar a Ele e Ele se achegará a você. O busque de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e você, queridos, o encontrará. Isso é uma promessa da Bíblia, isso é uma certeza. Não se feche para Ele, simplesmente abra o seu coração. Se aproxime dEle, porque talvez nós possamos estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Então nessa sala com Jesus, nessa casa com Jesus, se abra para esse Jesus e você o encontrará. Amém? Que Jesus te abençoe, queridos, imensamente, que o seu coração possa ser aberto, que todas as escamas dos seus olhos caiam e você possa ter esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus. Jesus te abençoe.